Vamos ver o verso 3 mais uma vez. Pode ser? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Isso, em Cristo. Então, assim, ó, coloque em parênteses agora, bendito o Deus Pai e Pai. Esses dois termos aqui você vai colocar. E diga-se comigo, ó, Deus é Deus. Abre o microfone aí, Aline, Leide, fala comigo assim, ó, Deus é Deus. Deus é Deus. De nosso Senhor Jesus Cristo. De nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto filho do homem... Hã? Não entendi. Ó, abre aí também, Leide, para falar, tá fechado, ó. Deus é Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto filho do homem. Enquanto filho do homem. Porque Deus, ele não pode ser Deus de Deus, pode? Porque Deus não pode ser Deus de Deus, é verdade. Não. Ele não pode, é verdade? Porque se Deus é meu Deus, então eu não posso ser Deus. Porque se eu fosse Deus, ele não poderia ser meu Deus. Por quê? Deus não pode ser Deus de Deus. Então, aqui está falando que Jesus, enquanto homem, Jesus, ele não era Deus, ele era um homem. E enquanto espírito, ele não era homem, ele era Deus. Então, olha só, olha como é que está escrito, Deus e Pai. Então, coloca aí na palavra Deus essa setinha aqui, puxa uma setinha e coloca Deus, ele é Deus dos filhos do homem. Uhum. Então, ele é Deus de Cristo segundo a humanidade de Cristo. Segundo a humanidade do nosso Senhor. Porque Deus, ele não pode ser Deus de Deus. Então, Deus é seu Deus segundo a sua humanidade. Agora, segundo a sua divindade, Deus não é Deus. Deus é Pai. Então, quanto filho de Deus, ele tem um pai. Tá? Então, aqui, pai, ó, filho de Deus. Coloca uma setinha e coloca filho de Deus. Agora, enquanto filho do homem, ele tem um Deus. Então, enquanto filho de Deus, ele tem o quê? Enquanto filho de Deus, ele tem um Deus. Um pai. Pai. Filho do homem, ele tem um Deus. E filho de Deus, ele tem um pai. Olha só. Como ele é, ao mesmo tempo, filho do homem e filho do Deus, então é bendito, a gente já viu bendito, seja o Deus e o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Quer filho do homem, quer filho de Deus. Então, quanto filho do homem, ele tem um Deus, enquanto filho de Deus, ele tem um Pai. Agora me pergunta assim... Cristo. Ele é ambas as coisas para Jesus e para Cristo, né? Ele é Deus de Jesus e Pai de Cristo. Exatamente, Leide. Leide pegou. Agora me pergunta assim, qual que é a melhor parte disso, Mike? Qual que é a melhor parte disso? Olha só a melhor parte disso, que fantástico. Deus é seu Deus e também é seu Pai, ok? Ok. Então, ele é nosso. Tudo que Deus é para ele, para Cristo, é tudo que ele tem em Deus, também é nosso. Exatamente. Inclusive as riquezas. Inclusive a riqueza. Então, Jesus, ele é de Deus, e Deus, ele é nosso. Então, ele é de Deus e Deus é nosso, porque ele é nosso Senhor. Tudo que ele é e também tudo que ele tem, também é tudo nosso. Nos dois aspectos, tanto no aspecto como filho do homem,
como no aspecto filho de Deus. O que ele tem no aspecto filho do homem? No aspecto filho do homem, ele tem vida. Por que ele tem vida? Porque ele cumpriu toda a lei. Ele cumpriu toda a lei. Qual é o escrito da lei? Quem cumprir toda a lei, por ela viverá. A morte não segurou esse homem, gente. Por isso ele ressuscitou. Qual é a base da nossa fé? A base da nossa fé é a ressurreição de Cristo, ok? Ok. Quando você é salvo, eu não estou dizendo de ir lá na frente da igreja e levantar a mão, tá? Eu estou dizendo de realmente, como está escrito lá em Romanos 10, 9 e 10, que diz que quando você confessa Jesus e crer que Deus o ressuscitou dos mortos. Quem que Deus ressuscitou dos mortos? Jesus Cristo. Jesus Cristo, filho do homem, tá? Porque Deus precisa ser ressuscitado? Deus não precisa ser ressuscitado. Deus, ele nem morre. Olha como forte que é isso. O Filho de Deus, ele nunca precisou ser ressuscitado, Leide, porque o Filho de Deus, ele não morre. Mas o Filho do homem, sim. Exatamente. Olha o que ele disse como Filho de Deus. Ninguém me tira a vida. Isso é forte ou não é? Muito. No caso, a carne, sim, ele morre, mas o espírito nunca morre. É. Olha que forte isso, gente. Né? Não tem jeito de matar Deus. Coloca isso na sua cabeça. Deus, ele não morre. A morte de Deus é uma ideia filosófica furada, ok? Porque mas a gente Deus também não morre, não, é? Você morre. É. Então, aí a gente vai ser ressuscitado graças a Jesus Cristo. É isso que você está querendo dizer? Vai ter o corpo glorificado, mas a gente não vai morrer nunca. Glória a Deus. Espiritualmente. Por isso que tem a salvação no espírito, tem a salvação na alma e tem a salvação no corpo. Essa salvação do corpo que é essa glorificação. Mas isso aí, mais lá para frente, eu acho que quero pegar isso aí. Olha só, agora aqui, ó, essa ideia filosófica de que Deus morre, porque Deus pode morrer quando o filósofo está muito bem, obrigado. Agora, quando dá um câncer nele, ele está prestes a morrer, aí eu vejo que Deus começa a reviver. Aí ele começa a acreditar em Deus. Vocês já viram isso? É verdade. Não existe um conceito filosófico de que Deus morreu quando inventaram os remédios na medicina. Então, assim, ó, o avanço da medicina, ela seria a morte de Deus. Agora, arruma um câncer aí para ver como é que fica as coisas, tá? Mesmo você sendo dono da Apple, você não consegue viver. Rapidinho Deus ressuscita. Aí é Deus quem ressuscita para ele. Aí você vai orar rapidinho, né? Aí você vai voltar a orar rapidinho. Deus ressuscitou. Aleluia, tá? Tem pessoas, tá? Essas pessoas, elas têm um câncer e passam a acreditar que Deus ressuscitou na hora. Começam porque querem ser salvos. Imagina uma pessoa que pegou AIDS, tá? E aí, mesmo ela acredita, porque ela começa a acreditar em Deus daí, porque o remédio para AIDS, ele não sei como é que está hoje, mas ele não curava completamente, né? Não sei como é que está hoje. Mas aí a pessoa, né? Ou a pessoa vai lá e bate o carro, né? E antes de bater o carro, ela fala, ai, meu Deus. Mas antigamente Deus não era nada. Então você está gritando meu nada. Sabe aquela pessoa que não acredita, mas lá no fundo, se der alguma zebra, ela acredita? É bem isso aí, né? É bem isso aí. Então, se o Senhor Jesus é nosso, então tudo que Deus é para ele também é para nós. Tudo que é de Jesus também é nosso, ok?
Ok. E isso está se referindo ao senhorio dele, o senhorio de Cristo. Leide, abre para nós aí agora Atos 2:36. Esse Senhor aqui, como está escrito, 2:36. Senhor Jesus Cristo está se referindo ao senhorio dele, tá? Atos 2:36. Vamos ver como é que está aí na tua versão. Minha versão está o seguinte: sendo assim, que todo o povo de Israel tenha absoluta certeza disto. Este Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Messias. Tá, perfeito. Coloque em parênteses aqui nesse verso a palavra Senhor. Senhor. Senhor e Cristo. Coloque entre parênteses as duas. Então, Senhor fala do seu senhorio, e Jesus refere-se a ele como homem, ou seja, filho do homem, a sua humanidade. Vamos abrir agora lá em 1 Timóteo 2:5. 1 Timóteo. Foi o texto que eu citei anteriormente. Um momento. Dois, 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus, homem. Legal, ser humano, isso aí. Então, assim, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os seres humanos, que é Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo, ser humano. Você pode repetir isso para mim, por favor? Jesus Cristo, ser humano. Jesus Cristo, ser humano. Ou seja, não há mediação entre Deus e o Jesus Cristo Deus e os homens. Só há mediação entre Deus e Jesus, Deus homem, aos homens. Vocês pegaram isso? Então, Jesus, ele fala... Entenderam como é que é a mediação? Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo homem, o Jesus Cristo homem que é o mediador. Não é o Cristo Deus, é o Cristo homem que é o mediador entre Deus e os homens. Pegaram isso? Seres humanos, né? Seres humanos. Então aqui Jesus fala da humanidade e Cristo, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor fala do senhorio e Jesus fala da humanidade. E Cristo fala do quê? Cristo fala da sua unção. Ele como ser ungido, ok? Ok. Agora vamos completar com João 20:31. João? Vamos lá para João. 20:31. Estes, entretanto, foram escritos para que possais acreditar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Que verso completo, hein? Aleluia. Aleluia. Coloque em parênteses aqui Cristo. Cristo Jesus, aqui quer dizer ungido. Jesus é o ungido. Cristo. Jesus é o Cristo. Aqui ele está mostrando que ele é ungido. Efésios, vamos voltar para Efésios 1:3, Leide, mais uma vez. Vamos. Efésios 1:3. Um minuto mais. Tá. Esse pode ser o da tela mesmo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Uau! Coloque em parênteses agora aqui, bênçãos. Bênçãos. Gente, o que é uma bênção? Bênção é uma palavra boa, né? É boa. O que é uma bênção? Bênção é quando Deus... Uma palavra de bem. É uma bênção? Uma palavra de bem. O que mais? Um consentimento. Um consentimento. Bênção, né? Bênção vem do bom falar, do bom discurso, do bom consentimento, da boa sentença. Tem gente que acha que ter bênção é ter um carro novo. Está muito ligado a uma... E olha só, todas as bênçãos aqui, elas são... Nenhuma delas aqui se refere ao aspecto material. Todas as bênçãos aqui são espirituais e vão ser e são entregues nos lugares celestiais em Cristo. Estão vendo? Olha o texto. Todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Por isso que então, Paulo olha só. Outro lugar. Por isso que Paulo menciona em outro lugar que a nossa vida está escondida com Deus em Cristo. Uau! A nossa vida está escondida em Deus com Cristo. Então, olha só, todas essas bênçãos espirituais, todas elas são entregues, Leide, numa dimensão espiritual chamada céu. E todas elas estão em Cristo, ou seja, bênção, tá? E o céu estão dentro de Cristo. Não sei se conseguiu pegar, olha só. Por isso que nós precisamos ser mergulhados no corpo dele, que é o batismo do corpo de Cristo. Viu? A gente já falou sobre o batismo das águas, a gente viu também sobre o batismo do Espírito Santo, a gente viu também o batismo no fogo, e tem o batismo no corpo de Cristo. Ai, ai, ai. Essa eu não sabia mais. Mas nós vamos falar isso no outro dia, porque hoje vocês não vão dar conta de entender isso aqui, tá? Então, essa expressão bênção, ela vem do falar bem, falar coisas agradáveis, que implica em abundância, prosperidade, riqueza, saúde, benefício, tá? Deus, ele tem nos abençoado com as suas boas palavras, pelas palavras, agradáveis palavras, ok? Então, sempre que Deus, ele fala boas palavras, bonitas palavras, agradáveis palavras, palavras doces, palavras de carinho, palavras de bênção, ele está nos abençoando. E quando ele fala palavras duras, tipo uma crítica, né? Ele não está nos abençoando, não. Mas ele está nos disciplinando. Está te disciplinando por quê, Leide? Porque eu preciso... Porque você... Mas assim, ó, Deus não disciplina o bastardo, ele só disciplina quem? A quem ama. E quem que ele ama? O filho. Fala, Aline. O filho. Então, é isso, gente. O pai só vai disciplinar o filho, não quer saber dos outros, quer saber do filho dele, tá? Então, porque você é filha, você é disciplinada. Só é disciplinado quem é filho. Então, presta atenção aqui, gente. Fica ligado agora, olha só. Quando Jacó disse para Isaac, pai, me abençoa, ele foi abençoado lá no lugar de Esaú. O que ele fez? Jacó, ele falou, Jacó não, foi Isaac, né? Isaac falou um monte de coisas bonitas para Jacó. Falou coisas muito legais. Então, ele abençoou.
Depois chega Esaú. Por que Esaú não recebe a bênção? Porque Isaac falou muitas coisas ruins para Esaú. Então, aquilo não foi uma bênção. Vocês estão entendendo? Aham. Então, assim, ó, uma bênção, ela está extremamente ligada ao falar. Ao bom Como falar. que Deus... Oi? Ao bom falar, né? Ao bom falar, ao falar positivo, exatamente. E como que Deus abençoa? Deus abençoa falando. Uhum. Se Deus disser algo sobre você de uma natureza agradável, bela, ele está te abençoando. Deus não te abençoa quando te dá as coisas. Ele te abençoa quando ele fala bem ao seu respeito. E nesse aspecto todos já somos abençoados. Porque ele Nós já recebemos todas as bênçãos, né? Olha só. Mas olha só, nós somos abençoados, mas acontece, Leite, que às vezes a gente não recebe as bênçãos. Por quê? A gente viu nisso no estudo, mas tem agora uma outra coisa que eu vou trazer, tá? Olha como é que Deus abençoou Jó. Vocês lembram desse caso aqui, ó? Por um acaso você viu o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal? já está aí a bênção. Já está aí, ele estava falando com Satanás, gente. E ele está abençoando a Jó. Né? Assim, ó, podia juntar toda a diabada ali, todos os diabos do universo que não iam dar conta desse cara chamado Jó. Para ver a força da bênção de Deus. Mas aí o diabo questionou Deus, falando assim, ó, então espera só para a gente ver. Aí o diabo foi com tudo para cima de Jó. Não é verdade? E no final, o que aconteceu com o patrimônio de Jó? Dobrou. Duplicou, né? E por quê? Porque se Deus fala bem de você um só dia, Leide, uma só vez, tá? Nunca o diabo vai conseguir te vencer. Aleluia! Aleluia! A bênção de Deus, ela enriquece de uma maneira tão poderosa que eu vou trazer o verso aqui, tá? Para vocês, para não dizer que eu estou dizendo isso aqui, tá? Isso aqui não sou eu que estou dizendo, não. Isso aqui está na Bíblia, tá, gente? Vai abrindo aí já, Leide. Jó 42, 10. Gente, aqui nesse 42, 10, Jó, nesse estudo aqui de Efésios, gente, nós vamos ver todas as bênçãos, ok? A gente não vai deixar nada para trás. Então, por nada desse mundo, você pode vir a perder a próxima aula da semana que vem, tá? Que vai ser ainda mais revelador, mais disruptivo, agraciador. Por quê? Porque a gente vai se aprofundando. Olha só, a gente está no verso 3 do primeiro capítulo. Olha só, né? Mas eu vou dar uma puxada, tá? Vamos lá ver, então, abre aí, Leide, Jó 42, capítulo 10, vamos ver como é que está aí na tua. E depois que Jó intercedeu pelos seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe concedeu em dobro tudo o que possuía antes. Olha só, que bênção, olha só. Deixa eu fazer uma intervenção aqui, aproveitar esse texto aqui, e é o seguinte, fecha os olhos, tá? O Senhor, ele virou o cativeiro de Jó. E escuta uma coisa aqui. Eu quero te abençoar agora. Eu quero que você seja abençoado. Que Deus fale bem de você. Então é o seguinte, eu declaro que o seu cativeiro, seja qual for o seu cativeiro, ele vai ser virado em nome de Jesus, pela autoridade do nome de Jesus. Eu não sei bem qual é a sua prisão, mas eu imagino, seja lá qual for a sua prisão, se é vício, se é ciúme, se é escassez, se é preguiça, se é necessidade de aprovação,
se você tem alguma síndrome de inferioridade, de iniquidade, se você tem mentira, se você tem ganância, seja qual for o seu cativeiro, eu declaro agora, em nome de Jesus, eu declaro agora que Deus está virando esse cativeiro, agora, nessa noite, Deus está virando o seu cativeiro. Deus virou o seu cativeiro. Deus, Rei e fiel. Amém. Deus, Rei e fiel. Amém, amém, amém. Amém. Glória a Deus. Vocês sabem o que significa a palavra amém? Assim seja. Assim se faça. Mas em hebraico, olha só, originalmente em hebraico, tá? Depois de 500 anos, você vai aprender, então, o que significa a palavra amém. Olha só. A palavra amém, em hebraico, ela é terminada com N, tá? Ela é conhecida no mundo inteiro, tá? Por todos os tempos, em todos os idiomas, como a palavra mais conhecida em hebraico. Vocês sabem qual é a segunda palavra mais conhecida em hebraico no mundo? Shalom. Abracadabra. Abracadabra. Abracadabra, tá? Mas vamos voltar para o amém, a primeira, tá? Amém é uma sigla que significa Deus, Rei e Fiel. Deus, Rei e Fiel? Deus, Rei e Fiel. Eu também já vi, tá? Terminado com N, amém, tá? Não é com M, não, é com N de navio. Tem muita gente que pensa como você aí, sabe, Leide, que quer dizer que assim seja. Mas o judeu, quando ele fala amém, ele está dizendo Deus, Rei e fiel. Por que ele está dizendo isso? Porque se é uma palavra de bênção a meu respeito, ou quando eu faço uma oração, ou quando é uma citação de uma bênção, a bênção liberada ela foi autorizada por Deus. Então, por isso Deus, mas esse Deus, tá? Também rei, e como todo rei, ele também é rei, Deus e rei. E como todo rei, ele vai dar benefícios aos seus súditos. Então, ele precisa estender o cetro. Mas, como ele é rei, ele também é fiel, fiel à sua própria palavra. Então, quando eu oro, eu declaro uma palavra que não venha e que não venha ferir os princípios divinos ou algum preceito que Deus já tenha dito, seja como Deus ou seja como o rei, ele é fiel para cumprir. Quem pegou? Eu peguei. Por isso que a gente... Pegou? Por isso que nós temos mais possibilidade que a gente... Agora nós vamos falar o amém em hebraico e o amém da nossa linguagem, que essa palavra é proferida por um Deus que é rei e fiel, e que assim seja feito. E quando você for amaldiçoar alguém, agora você não fala mais amém, porque ele não vai cumprir. É verdade. Então, vamos lá. Para a gente terminar a aula de hoje, nós vamos continuar lendo esse verso aqui de Jó, tá? E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó possuía. Nada mais, nada menos do que o dobro, simplesmente porque Deus falou bem dele. Uma palavra que Deus tenha falado bem de você vai dobrar tudo na sua vida. Mas agora vem a melhor parte. A melhor parte você não sabe dessa história aqui de Jó. Deus dobrou o patrimônio dele, sim ou não? Sim. Mas ele fez uma coisa ainda melhor. Sabe o que ele fez? Ele aposentou Jó com 3 filhas que ele deu para ele. Para vocês verem como a bênção de Deus ela é sempre maior do que a gente imagina. E eu já vou trazer o que significa essas 3 filhas. Olha só como ele se aposenta com essas 3 filhas. Nós vamos ver o próximo verso para a gente entender isso. Então, lê para nós agora o 11. Quiser, pode ler da tua Bíblia aí, Leite. Então,
Todos os teus irmãos, todas as suas irmãs e todos os que antes o conheciam foram visitá-lo e comeram com ele uma refeição em sua casa. Eles se compadeceram dele e o consolaram de todas as provas e aflições que o Senhor tinha trazido sobre ele, e cada um lhe deu uma quesita moeda de prata e um anel de ouro. Assim o Eterno abençoou o final da vida de Jó muito mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, Não, tá bom, tá bom. Não, mas espera. Aí já vamos parar, vamos ver só o 11. Olha só aqui, ó. Vamos pegar uma lição rápida, tá? Quem já leu o livro de Jó inteiro, né, e nunca percebeu que ele tinha irmãos? E aqui no finalzinho do livro aparecem os irmãos. O que isso quer dizer? Né, aqui, ó, e vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs. Cara, ninguém imaginava que Jó tinha irmão lá no começo, quando ele estava com aquele perrengue todo, não é verdade? O que isso quer dizer? Olha só, parente só aparece para você na sua vida quando você está bem, porque quando você está lascado, ele some tudo do mapa, né? Ele desaparece. Olha só, ele tinha irmãos e tinha irmãs. Aonde é que estava esse povo todo quando ele estava todo ferrado lá, gente? Tinha muitos conhecidos, né? Todos que antes o conheciam. Quer dizer, ele era mas vamos voltar para o texto. Aquele que ele chamava de amigo, Deus ele chamava de conhecidos. Uhum. Ou seja, esses amigos aqui que Deus está chamando eles de conhecidos são os amigos que foram lá ver como é que Jó estava, quando ele estava todo ferrado, cheio de ferida, lembra? Só que quem ele chamava de amigo, Deus disse que ele era só conhecido, que eles eram só conhecidos. Uhum. Então, aqui para você entender, ó, que alguns amigos seus, na verdade, são apenas conhecidos. Deus vai ter que tratar com você até que você compreenda. Muito no tratamento de Deus com você na sua vida não tem a ver com você, gente, mas tem a ver com as pessoas com quem você se relaciona. Mas... Ó, anota essa frase aí. Muito no tratamento de Deus comigo não tem a ver comigo, mas tem a ver com as pessoas com quem eu me relaciono. Essa merece você escrever aí no seu livro. Muito do tratamento. Ó, vou dar um exemplo para você, Leide. Olha só. Quando Abraão desceu de Harã para Canaã, ele levou Ló com ele. Até o dia em que Ló foi embora, Deus não tinha mais falado com Abraão. Isso se procedeu por muitos e muitos e muitos anos. E aí, quando Deus ficou com vontade de falar com Abraão de verdade, o que ele fez? Ele mandou os pastores ali de gado gerarem uma confusão, ele arrumou uma confusão ali entre os pastores de gado de Ló com os pastores de gado de Abraão, e eles se brigaram. E aí Ló foi embora. E a Bíblia diz assim, ó, o Senhor Deus, Abraão, no dia em que Ló se apartou dele, que a Deus só foi falar com Abraão no dia que Ló disparou, saiu fora. No mesmo dia que Ló se arrancou ali de Abraão, saiu fora, Deus foi falar com Abraão. Então, olha só, às vezes Deus cria confusão na nossa vida para tirar pessoas da nossa vida. O que é isso? É Deus permitindo que essas confusões ocorram justamente para você tirar essas pessoas da sua vida, para que você possa avançar, para que você possa voltar a ter comunicação com Ele. Porque se tem pessoas que Ele não se agrada no seu convívio, Ele não fala com você, não se relaciona com você. Eu vou te dizer uma coisa agora aqui, ó. Crescer, prosperar, está mais ligado com quem você deixa de lado do que aquilo que você faz. Pior, né, Mike? Outra frase para você anotar aí, Leide. Prosperar está mais ligado com as pessoas que você deixa do que com aquilo que você faz.
mais ligado com as pessoas que você deixa, como Abraão deixou Ló. Porque assim, ó, tem um monte de gente que faz um monte de coisa boba, já viu? E fica podre de rico. E tem pessoas que fazem coisas inteligentíssimas e não ficam ricas. Sabem por quê? Porque são as pessoas que eles, ou você, né, não consegue largar para trás. Tem pessoas que a gente tem que largar para trás. Quando Deus fala para Abraão, Abraão, largue a sua parentela. E parentela não é família, hein? Você sabe muito bem disso. Deus mandou ele largar a parentela, não mandou largar a família. Então, quando você casa, seu pai, a sua mãe, eles não são mais sua família, eles são seus parentes. Família é você, o seu esposo e seus filhos, mais nada. Então, isso quer dizer que você deve cortar o relacionamento com essas pessoas? Não é isso. O que está dizendo aqui é que você não deve gastar mais tanta energia e mais tanto tempo com essas pessoas, porque agora a sua prioridade é outra. Não se deixe embaraçar-se, né, mãe? Por que será que Deus... Oi, fala. Se deixar embaraçar, né? Por que será que Deus só foi falar com Abraão quando Ló foi embora? Porque Abraão podia ficar envolvido, estava envolvido com Ló, né? Ló tinha saído da terra com ele, então havia um sentimento ali de ligação e de dependência, né? Existem pessoas que impedem o seu relacionamento com Deus. Uhum. E o que Deus falou para Abraão assim que Ló foi embora? Deus falou o seguinte: Abraão, levanta agora. Abra os teus olhos e veja. Levanta agora. Abraão, levanta agora. Por que ele não podia levantar antes? Porque Ló estava com ele, Leide. Ló significa véu. Sabe o que significa Ló em hebraico? Véu. E ninguém pode ver com um véu no rosto. Então, existem pessoas na nossa vida, Leide, que nos impedem de ver o que Deus tem para a nossa vida. É verdade, mãe. Você vai ter que aprender, você vai ter que agir, mas você vai ter que fazer isso muito mais com a razão do que com o coração. E você vai ter que parar tanta energia, parar de gastar tanta energia com gente que não tem mais jeito. Tira essa pessoa da sua vida. Assim, antes tarde do que mais tarde ainda, gente. Não acha que está tarde de você colocar em prática esse princípio, não, porque isso aqui é um princípio, tá? A gente falou lá sobre os princípios na aula de Gênesis, isso aqui, não sei se você lembra. Mas a partir do momento que você colocar isso em prática, começa a funcionar. Tá? Então, prosperar não está ligado, tá, ao que você faz, está ligado às pessoas que você deixa da sua vida. Isso é forte, hein? Agora sim, tem outra coisa, tá? Não é só as pessoas que você deixa, mas também as pessoas com quem você se conecta. Isso é chamado de network. Network. Mais importante do que o como ou o que é o quem. Guarda bem isso aqui no finalzinho da nossa aula de hoje, que é mais importante o quem do que o que e o como. Porque se você sabe quem, sabe, você começa a avançar. Por isso que as mentorias, elas funcionam tanto, porque é necessário que a gente saiba quem sabe, para a gente poder operacionalizar. Se você tem uma ideia brilhante, tá? E não tem recurso para colocar isso em prática, e nem sabe quem tem esse recurso, a sua ideia fica empacada. Mas se você sabe quem sabe como fazer ou que tem o recurso, aí a sua ideia pode ser colocada em prática. Você precisa ir atrás do quem sabe fazer, quem tem o recurso, porque senão você não faz nada. É verdade. Tá.